Então, a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Como já falei, eu vou estar falando do ego. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tem tradução que fala trabalhosos, tem tradução que fala difíceis. E aí Paulo explica por quê, para Timóteo, por que seria tempo difícil, ou tempos difíceis. Ele diz: porque os homens serão egoístas. A palavra egoísta aqui é philautós, que quer dizer a mesma coisa que amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Então, uma das primeiras palavras que uma criança aprende a falar com clareza é meu, minha. Já percebeu? Mamã não consegue falar mamãe, papá não consegue falar papai. Agora, meu e minha, pronome pessoal, é a primeira coisa que uma criança aprende com clareza. E você sabe quem que ensina? A mãe. Porque a mãe diz: vem meu bebê, minha filha. Ah, mas é do papai, é meu. E a criança, ela aprende isso. E a Aurora, minha neta, ela faz até um biquinho, meu. Faz até uma carinha feia assim. Tipo, não mexa aqui. Isso é meu. Você dá a bala para ela, você pede de novo. Não, meu. Não, meu. E nesta ocasião em que Paulo escreve para Timóteo, Paulo estava preso em Roma, numa prisão marmetina em Roma. E Paulo então esta é uma das últimas cartas que Paulo escreveu, e ele então dá orientação para o pastor Timóteo. O pastor Timóteo, que além de ter um problema sério de saúde física, um problema sério de estômago, a ponto de Paulo recomendar que ele não bebesse apenas água, mas misturasse um pouco de vinho com água na colher. E alguns irmãos aproveitam esse texto para botar o vinho puro no copo. Paulo mandou, é prescrição, é Bíblia. E então beba na colher, irmão. Se você está seguindo Paulo, beba na colher. Remédio, doses homeopática. Não é para matar a saudade do tempinho bom que não volta mais. Então Paulo estava para morrer, e ele orienta Timóteo, porque Timóteo não apenas tinha uma deficiência física que o limitava no seu ministério, mas Timóteo também tinha um perfil introvertido. Constantemente Paulo tinha que estar encorajando Timóteo para exercer o seu ministério. E aí o Paulo estava preparando Timóteo para o tipo de pessoa, o tipo de membresia, o tipo de membros da igreja que Timóteo teria. Ele estava dizendo: os últimos dias serão tempos difíceis, porque serão marcadas por pessoas com seu ego muito alimentado pelo egoísmo ou egocentrismo. Eu já vou explicar para você a diferença. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, seja um facilitador para a sua geração, mas não espere facilidades, porque o seu ministério será realizado num tempo difícil. Paulo imaginava que Jesus voltaria nos seus dias, nos dias de Timóteo. Então não espere facilitações, porque o tempo vai ser difícil. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, ame as pessoas intencionalmente, intensamente, mas não espere reciprocidade dos seus liderados, não espere reciprocidade dos homens, porque os homens serão amantes de si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, existe um teólogo chamado John Luke. John Luke diz que o homem, ele é uma folha em branco. Então ele vai se tornar aquilo que vão escrever nele, ou seja, o homem é um produto do meio. Mas isso na verdade não é verdade, irmão. Na verdade o homem, ele é essencialmente ruim e relativamente bom. Ele é essencialmente mau e relativamente bom. Nós não somos apenas um produto do meio. Você conhece crianças
adolescentes, jovens, que se criaram nos ambientes mais hostis, domésticos, mas são pessoas boas, são pessoas de caráter. E por outro lado também você conhece pessoas que viveram num lar muito bom e que se tornaram pessoas moralmente descompensadas. E Jesus ele falou muito bem disso em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 e 22. Quando Jesus disse, não, o que prejudica o homem não é o habitat dele, não é apenas os relacionamentos dele, não são apenas as coisas externas, o que prejudica o homem é a sua natureza interna. E aí em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, Jesus disse, olha o que ele disse na versão do NVT, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, versículo 22, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Então como saber liderar o ego, o egocentrismo e o egoísmo? Em primeiro lugar é conhecendo, irmão. Você precisa conhecer o ego, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o seu eu, você precisa saber quem você é, para você saber lidar e tratar você. Segundo lugar, você precisa entender como que ele se desenvolve, como que o ego, como que o egoísmo, o egocentrismo, como que eles se desenvolvem, como que eles se manifestam. E terceiro, você precisa enfrentá-lo. Então, em primeiro lugar, entendimento. Segundo lugar, conhecimento, e depois enfrentamento. Você precisa enfrentar o seu ego. Então você precisa entender o que é ego. Eu vou explicar para você bem rapidinho. O ego é o centro da personalidade humana. O ego é você no controle. É você querendo controlar tudo. É você querendo controlar todas as pessoas. É você querendo controlar Deus. Querendo controlar as circunstâncias. Isso é o ego. É o seu eu no controle. Segundo lugar, o egocentrismo, ele já progrediu de forma involutiva. Pastor, o que é progredir de forma involutiva? Ele cresceu, mas para pior. Então não evoluiu. Foi de forma involutiva. É como um câncer, cresce, mas é negativo. O egocentrismo, diferente do egoísmo, o egocentrismo é o centro da prioridade humana. Ou seja, quem tem que estar no centro sou eu. Primeiro eu. Já viu o ditado? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se eu não estou feliz, eu vou para uma outra ocasião que me faça feliz, eu vou para um outro lugar. Eu descarto quem está me fazendo infeliz, lugares que estão me fazendo infeliz, mesmo que esses lugares tenham sido escolhidos por Deus para me tratar e me desenvolver. Terceiro lugar, o egoísmo, agora já é algo de cunho espiritual, já é uma deidade. O egoísmo é o centro da divindade humana, ou seja, é o eu celebrado. Então, irmão, quando o meu eu, ele não é instantaneamente negado e crucificado, ele se torna necessariamente adorado, bajulado, celebrado. Ele deseja tomar o trono de Jesus. Então, em primeiro lugar, você precisa entender e depois você precisa discernir. Coloque a mão no seu coração e faça aí um monólogo. Pergunte para você: será que eu sou egoísta? Não, pergunte em voz alta, irmão, vai lá. Não, mais alto um pouquinho. É claro, irmão, que a sua resposta inconsciente é: eu? Não, eu não. A fulana devia estar nesse culto. O Beltrano não podia ter faltado esse culto. Então o ego, ele costuma gravitar em torno do nosso passado. Eu perdi, eu sofri, eu nunca tive. Eu sou assim, gente, porque eu sofri, né? Até tem uma frasezinha assim de para-choque de caminhão. Algumas mulheres recalcadas: antes eu sofria, agora eu sou fria.
Então, o ego, ele gravita em torno do passado. O que eu perdi? O que a vida me privou? A vida me privou de tantas coisas e me fez essa pessoa que eu sou hoje. É claro, irmão, que o contexto familiar, ele influencia na construção da personalidade, mas isso só pode ir até que chegue o Evangelho, até que chegue Jesus, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo, e a gente pode dizer, como disse Paulo em Filipenses 3 e 14, que é que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse, pastor? É nós sermos representantes de Jesus na terra, é as pessoas olharem para nós e verem Jesus. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então fale com o egoísta do teu problema e você vai ouvir dizer a seguinte frase: eu também. Chega para um egoísta e diz: rapaz, eu estou numa luta financeira. Antes de você terminar a frase, você vai ouvir o quê? Eu também. Ou seja, nem me peça porque não tenho, já estou aqui. Rapaz, eu estou com uma dor. Eu também. Experimente, mulher, quando seu marido chega em casa cansado no final do dia, diz assim: amor, eu estou tão cansada. Faz o teste. Ou o contrário, você quando chegar em casa, diga para sua mulher: eu estou tão cansado, e ela vai dizer: você acha que eu não estou? Você acha que é fácil limpar banheiro, cozinhar, fazer comida, lavar a tua cuequinha com freadinha? Você acha que é fácil isso? Então, irmão, o egoísta, ele não ouve, não quer ouvir a história de ninguém. Irmão, tem coisa pior do que alguém chegar num velório e botar a mão em cima do ombro da pessoa na beira do caixão e dizer: eu sei o que você está sentindo, eu também perdi, eu também. Não faça isso nunca. Porque você não conhece a dor da pessoa, porque você não sabe o nível de relação que aquela pessoa tinha com aquela que está ali no caixão. Então, como é que eu discerno o egoísmo? O egoísmo, ele coloca os meus interesses acima das pessoas. Eu chamo isso de síndrome de Caim. Quando em Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus pergunta para o Caim: onde é que está o teu irmão? Olha a petulância do camarada, de chegar para Deus e dizer: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Irmão, se um filho meu fazer isso, eu dou um seu Madruga na cabeça que sai faísca. Agora imagina com Deus: eu sou agora o guardador do meu irmão. O que eu tenho a ver com meu irmão? Imagina Deus perguntando para mim assim: Paulo Jean, cadê aquela pessoa que não veio mais na igreja? E aí, eu não estou nem aí, as portas estão abertas. Então, o Caim havia matado o seu irmão. O Caim é a personificação do egoísmo. Sabe por que ele matou seu irmão? Porque a primeira sintomática de uma pessoa egoísta é que ela não suporta concorrentes. O egoísta não gosta de igreja grande, irmão. O egoísta gosta de igrejas bem pequenininhas, porque lá ele brilha. Lá os pastores são dependentes da sua oferta, do seu dízimo. O egoísta, ele quer lugar onde ele precisa brilhar. Ele prefere terra de cego, porque lá ele tendo dois olhos, ele é rei. Então, em primeiro lugar, o egoísta, ele não suporta concorrência, irmão. Ele está feliz até que apareça alguém mais talentoso que ele. Pastorzão está feliz, irmão. Pastorzão está, feliz da vida. Não tem medo de lidar com o demoniado. O pastor começa a se preocupar quando chega alguém que tem mais sabedoria do que ele, que tem mais unção do que ele, que é mais cheio do Espírito Santo que ele. Aí ele já começa a ficar preocupado. E aí trata, irmão, de eliminar. Pastor, mas eu não mato ninguém. 1 João 3,15 diz que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E também diz que é mais difícil você conquistar uma cidade forte, você se tornar prefeito de uma cidade, do que você conquistar um irmão ofendido. Eu não estou dizendo que você tem que ser o legalzão. Eu não estou dizendo que você tem que ser conivente e complacente com todo mundo, que tem que agradar gregos e troianos. Eu estou querendo dizer para você: faça de tudo para não ofender ninguém, para não machucar ninguém. Faça de tudo para não ferir ninguém. Faça de tudo para você não aborrecer ninguém, porque isso te qualifica como homicida.
Segundo lugar, Caim escondeu o corpo do seu irmão. O egoísta, ele tenta esconder tudo aquilo que ele mata. Primeiro ele mata, e depois ele tenta esconder. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 25, versículos 24 e 25, que Deus chegou e perguntou para um que ele deu um talento, e disse: o que você fez com o talento? Sabe o que ele disse? Eu escondi, porque eu tive medo. O egoísta, ele tem uma imagem distorcida de Deus. Para o egoísta, Deus não foi legal com ele. Deus facilitou para todo mundo. Deus facilita para todo mundo, menos para ele. Ele é o chorãozinho da estrela. Você é velha, né, irmão? Acho que a estrela nem faz mais. Terceiro lugar, Caim não se responsabilizou pelo seu irmão, porque o egoísta, ele não quer assumir responsabilidade. Pastor, eu gosto de vir no Ministério do Teu Reino, porque tem ministério para as crianças, a gente dissolve o pestinha lá, ai, fica livre. Está a fim de ajudar? Não. Eu acho muito engraçado, as pessoas chegam no Querigma e me dizem: pastor, eu vou fazer escola de líder, né? Porque tem que fazer para estar nas células, mas é o seguinte, eu não quero ser líder de célula. Isso é no começo, na primeira aula, na última aula, as pessoas: daí, pastor, quando é que a gente vai começar a cuidar de gente? Porque, irmão, às vezes o egoísta, ele não tem culpa. Ele só precisa ser desintoxicado desse egoísmo, essa síndrome de Caim, que não quer assumir responsabilidade. Primeira coisa, você precisa também. O egoísta, ele não só coloca ele acima dos outros. Eu postei uma frase no meu Instagram agora, recentemente, que diz mais ou menos assim: se é difícil colocar o ego, se colocar no lugar dele, imagina o ego se colocar no lugar de outro. Se o Éder quer tomar até mesmo o lugar de Deus, imagina, você não vai querer tomar o lugar dos outros? Então o problema é que, irmão, vai evoluindo a coisa. Eu não só me coloco acima de pessoas, mas eu também me coloco acima de Jesus. O egoísta, ele coloca os seus interesses, as suas coisas, os seus sonhos, os seus projetos. O egoísta, ele gosta da oração, mas ele faz da oração um microfone, não um cotonete. Diga para alguém do lado: oração é cotonete. Oração não é microfone para você falar para Deus o que Deus tem que fazer, querido. Oração é cotonete para você ouvir, limpar os seus ouvidos e ouvir o que Deus quer que você faça. E aí, meu irmão, pode ter certeza que tudo aquilo que você sonha se tornará leve e abençoado. Filipenses 2:21, Paulo, falando de um grupo de egoístas, disse: eles se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Cristo. Eles não se preocupam com o que é importante para Cristo. E o que é importante para Cristo, pastor? Almas salvas. A nossa igreja custou a entender que eu não prego domingo à noite para impressionar crente obeso intelectualmente. Eu prego para que as pessoas sejam convencidas que elas têm um Salvador e que elas precisam entregar esse coração para esse Salvador. Que essas pessoas precisam entender que elas têm duas funções na face da terra: primeiro, adorar o Salvador, e segundo, salvar o pecador. Isso é importante para Jesus. Então o que realmente importa para Cristo é aquilo que o levou à cruz: pessoas. Mateus 18:11, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio na terra, meu irmão, não foi para criar uma denominação. Jesus não é evangélico. Jesus, ele não fundou o cristianismo, e nem os jesuítas. Jesus não fundou denominação religiosa, Jesus não fundou religião. Jesus veio trazer um reino. Um reino. E tudo que ele quer, irmão, é que e deixa eu falar uma coisa: pastor, como é que eu meço? Qual é a métrica que mede o nível do meu egoísmo? É só você olhar em volta e perguntar quantas pessoas estão aqui dentro que foi você que trouxe, foi você que convidou, foi você que falou de Jesus. Só você olhar, isso vai te dar a métrica. A gente esquece que o perdido, diga comigo, perdido, está
realmente perdido. Morre 120 mil pessoas todos os dias, perdidas, sem Cristo, indo para o inferno. E como se isso não bastasse, irmão, há 8 mil línguas em todas as nações, 8 mil línguas, que não tem nenhum versículo da Bíblia Sagrada traduzido. Entra ali naquela livraria e você vai ver Bíblia de estudo para todos os gostos. Mas o que está faltando para nós não é Bíblia de estudo, é estudo da Bíblia. E quando nós estudarmos a Bíblia, nós vamos entender o único motivo pelo qual Jesus veio a esta terra. Ele disse em João 10:10 na parte B: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundante. O Brasil subiu para o 8º lugar do ranking de suicídio. Por que as pessoas estão se suicidando? Porque elas estão tristes. Uma pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Eu tenho enorme respeito por quem se suicida, mas não tenho admiração, porque a maioria das pessoas que cometem suicídio, cometem por egoísmo. Porque eles não vão lá e se suicidam longe da pessoa. Eles não vão lá em torre e se jogam do peral. Não, eles ficam pendurados numa corda dentro da casa, para marcar emocionalmente a família. E muitos até deixam uma carta para aumentar a dor da família. O egoísta também é homicida, porque ele não apenas tira a sua vida, mas ele mata em vida aqueles que o amavam, e ele quer impactar. É como se o suicida pudesse dizer assim: ó, eu queria morrer e vir como uma mosquinha, só para ver a cara deles. Eu estava lendo a biografia de Jim Carrey, um dos comediantes mais alegres da TV, alguns exageros, é claro. Mas ele teve uma namorada. Eu estava querendo entender por que ele entrou em depressão profunda. É que ele tinha uma namorada, e quando a namorada se mata, deixa uma carta para ele, condenando ele, culpando ele. Então não apenas bastou ela tirar a sua própria vida, ela também teve que desgraçar a vida daquele que ficou. Como é que o egoísmo se desenvolve? Primeiro, quando minha autossatisfação é priorizada. Tiago, no capítulo 3, 4, versículo 3 diz: vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal, ou seja, mal com L. Vocês pedem, mas não é para fazer o bem com aquilo que vocês estão pedindo. E a continuação e fechamento do versículo diz: vocês pedem para vocês mesmos, para gastar com vocês mesmos, para realizar seus sonhos. Isso é pecado, pastor? Depende do nível. Querido, o grande problema hoje não é que as pessoas não se amam, é que elas se amam demais. O suicida, ele se mata porque para ele, Deus errou com ele. E ele não podia viver aquele nível de infelicidade, de sofrimento. Só que a minha e a tua Bíblia diz que Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. A minha e a tua Bíblia diz que Deus não perdeu o controle. Se Deus está permitindo um sofrimento na sua vida, pode ter certeza, Deus está construindo você. Deus está fazendo você ter uma experiência a ponto de entender e tratar pessoas que vão ter problema nessa mesma área. É como se você estivesse com uma dor de dente, uma dor de cabeça numa BR, e você se depara com um acidente, e aí um carro pegando fogo, e você está com aquela dor de cabeça, assim, que até o passarinho quando pia, o passarinho quando canta, ele te irrita. Aí de repente você desce do carro correndo, e vai acudir aquelas pessoas, e sabe o que aconteceu com a tua dor de cabeça? Continua lá, mas a dor você parou de sentir, porque você focou em outra pessoa. Você tirou o foco de você, você tirou o foco da sua dor. Você parou de ser o centro das atenções do universo e parou de se ver no centro da conspiração do universo. Pastor, quando que o egoísmo ele se desenvolve na minha vida? Quando eu me isolo.
Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que aquele que se isola, ele está se revoltando contra a verdadeira sabedoria. Todo egoísta, ele, quando as coisas não acontecem do jeito dele, ele cai fora. E nem se despede, ele dá tchau. O egoísmo, irmão, é a razão número 1 dos divórcios. Toda pessoa, irmão, que se separa, 90%, toda não, tem problema de generosidade. Não existe melhor faculdade, universidade de tratar o nosso egoísmo do que o casamento. Porque no casamento, para você amar a sua esposa, você tem que morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. O casamento, você se vê obrigado a amar pessoas que nos alguns momentos são tão queridas, tão legais. Você olha dormindo e diz: nossa, parece da paz, gente. Acho até que eu vou bater uma foto para guardar. Nada trata mais o nosso egoísmo que o casamento. Você não tem para onde correr. Você tem que fazer coisa que você nunca fez. Essa semana, por causa da recuperação da cirurgia da minha esposa, eu tive que fazer coisa que eu nunca fiz na minha casa. E irmão, eu quero chegar uma hora devagarinho para espiar, ver se ela está bem. Porque quando eu abro a porta, pega água para mim. Eu acabei de vir da cozinha. Pega água para mim. Voltei. Tu viu se aquele meu remédio está lá na cozinha? Se eu não gosto de estar com pessoas, eu não sou introvertido. Eu sou egoísta. Ah, pastor, mas eu sou reservado. Irmão, reservado é uma coisa, isolado é outra. Introvertido é uma coisa. Introvertida é uma pessoa que tem medo de falar em público. Introvertida é uma pessoa que ela é envergonhada. E não tem nenhum versículo condenando a introversão de ninguém. Mas há um versículo em Apocalipse 22:15 que diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Pastor, quem são os tímidos? Aqueles que usam como desculpa a sua introversão para justificar a sua omissão. Na verdade, o tímido, ele é egoísta porque ele não quer se expor por ninguém. Ele não quer pagar mico por ninguém. Ele não quer correr risco de ser avaliado, de ser observado e principalmente, ele não quer correr risco de ser criticado. Por isso que ele prefere se isolar. Então, se você é antissocial, não confunda isso com timidez, não confunda isso com introversão. Você precisa começar a ser curado disso, porque igreja é família. Igreja não é um lugar para você frequentar nas reuniões que você gosta. É uma família para você pertencer em todos os momentos. Vai chegar o final do ano, sim, você vai ter que se reunir com gente que você não gosta, com aquelas piadinhas novas. É para ver ou para comer? Aquelas piadinhas assim que você... Mas é família. Igreja é família. E não tem outra coisa que tenha prejudicado mais relacionamentos que o egoísmo. Não tem outra coisa que tenha prejudicado mais o propósito de Deus com a igreja do que o egoísmo. Esse dia eu falei com alguém que pisou na bola no casamento. Aí procurou uma psicóloga não cristã. Aí a psicóloga disse para essa pessoa se envolveu com alguém que ela conheceu lá no tempo, começo. E a psicóloga disse: o universo conspirou para a sua felicidade. Você tem que ser feliz.
Você é casado quanto tempo? Tantos anos. Então você viveu tantos anos para os outros, para os seus filhos. Agora já estão todos criados. Vá ser feliz. Isso é diabólico. Isso é satânico. O grande problema da humanidade chama-se a religião do hedonismo, a religião do prazer imediato, onde eu coloco a minha satisfação, a minha carência imediata acima de todas as coisas, até mesmo acima do bem-estar do casamento, da família, da igreja, da sociedade. Então o egoísta, ele não se contenta em viver para si, ele quer que todas as pessoas à sua volta vivem para si. Uma mulher egoísta, uma mãe egoísta, ela reclama daquilo que ela sabe que vai ter que fazer. Quantos de nós já ouvimos das nossas mães? Eu não aguento mais. Uma hora eu anoiteço e não amanheço. Ficava pensando, ela vai evaporar? Ela queria dizer que ela não ia amanhecer naquele mesmo lugar, né? Ela ia sumir. Morreu com 60 anos, anoitecendo e amanhecendo, e falando a mesma coisa, reclamando a mesma coisa. O egoísta, ele quer que todas as pessoas orbitem à sua volta. E quando isso não acontece, ele se isola, ele se retira. E aí ele aborta propósitos lindos que Deus tinha com ele, naquele ambiente, naquele lugar, com aquelas pessoas. Ele adia aquilo que Deus queria fazer na vida dele. O problema, irmão, você pode até trocar de escola, mas a cartilha vai debaixo do braço, e na outra escola Deus vai dizer: olha, a sua nota lá nessa matéria foi tal, você precisa repetir a matéria, você precisa repetir a prova. Então não adianta fugir. Amém? Coloca para mim Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Enquanto ele coloca, escute. Diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores. Contra quem? Contra quem? Deus está dizendo: levanta um profeta contra os pastores de Israel. Achou? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Pastores que têm igreja pobre, banco de madeira, mas a sua casa não é cadeira de madeira, é estofado. Fui numa igreja recentemente, irmão, que era de tábua de forro, a porta, se um mosquito bater, a porta cai. Aí eu olhei na frente do vaso, um tapete de crochê, combinando com a tampa do vaso, aquele crochê bordadinho. Eu fiquei pensando, do jeito que o homem faz xixi dançando hilari, imagina daqui um cheiro que vai ficar isso aqui. Detalhe, esta igreja tem o mesmo tempo de vida que a nossa. Então não é pobreza, então não é falta de dinheiro, é mentalidade. E é falta de tratar as coisas de Deus com excelência. Deus aqui estava reclamando com os pastores. Existem muitos pastores que quebraram no seu ministério, sabe por quê? Porque eram pastores que se apacentavam a si mesmos, mas não cuidavam da igreja, não investiam na igreja. É como se nós comprássemos um terreno e dissesse: gente, vamos suspender o trabalho social. Então, pastores e líderes que trabalham só pelo seu ministério. Eu achei muito lindo quando eu recebi, Jacques, o convite de aniversário da Letícia. E ali naquele convite estava para levar o quê? De presente. Fala para mim aí, querido. Para quê? O centro de oncologia lá em Criciúma. Lindo demais isso. E a partir desse momento, essa casa vai se comprometer todos os meses de liberar alimento para esse lugar. Um lugar de pessoas doentes. Das 200 e poucos cestas básicas que nós distribuímos todos os meses, uma é para um membro aqui da igreja.
Uma só. O resto é para membros de outras igrejas na grande totalidade. Inclusive igrejas cujo pastor critica a nossa porque tem fundo preto. Mas eu não estou nem aí, porque eu não vou ser enquadrado nesse texto de Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Nós não vamos pensar só em nós não vamos nos autoapacentar. Eu gosto de andar num carro bom, eu gosto de ter móveis bons na minha casa, mas tudo aquilo que fizermos aqui nessa casa será do bom e do melhor, em nome de Jesus. Quando eu priorizo a minha casa em detrimento da casa de Deus, pastor, o que é isso? É cuidado da obra do Senhor, porque a casa é a primeira igreja. Onde é que você leu isso na Bíblia, irmão? Que a sua casa é a sua primeira igreja. Não é porque fulaninha, fulaninho, famosinho falou, que você tem que tomar isso como doutrina. Biblicamente a sua casa nunca foi a sua primeira igreja. Biblicamente a grande briga de Deus com o povo de Israel foi eles colocarem a casa deles acima da casa de Deus. Pastor, a minha casa é minha primeira igreja. Não é. Você está usando isso como desculpa para você não se comprometer com igrejas, para você não servir ninguém, para você não ter que obedecer ninguém, para você fazer o que você quer. Coloca no texto aí para mim, Ageu, capítulo 1, versículo 9. Enquanto ele procura, eu vou citar um texto do Salmo 27, versículo 4, que Davi falou: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quantos dias? Pastor, então por que vocês colocaram o culto só domingo? Irmão, quem disse que o nosso culto é só domingo? Nós temos culto aqui todo dia, meio-dia, entre meio-dia e 1h. Aqui tem oração, aqui tem música, e aqui tem pregação, aqui tem culto. A gente só não recolhe a oferta, mas estou pensando ainda. Veio uma ideia agora, uma luz, não sei de onde, mas veio. Não sei se desceu ou subiu. Vamos lá. Você vai entender por que a sua vida financeira é travada, por que a sua empresa é travada. Você vai entender por que você só vai até um ponto financeiramente. Está aqui o texto. Ageu no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: vocês esperavam muito, criaram expectativa, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para a casa de vocês, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta Deus, o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria hashtag. Você está colocando a sua casa acima da casa de Deus. Você está querendo colocar lá iluminação solar, mas você nunca ajudou a pagar um boleto. Você adora sentar na frente do ar. Eu não estou pregando só para essa casa, irmão. Estou pregando para o mundo inteiro pela internet nesse momento. Deus está dizendo: vocês esperam muito, vocês fazem projeto de vida, criam expectativa, recebem pouco, e o pouco que recebem eu assopro. Porque vocês, cada um de vocês correm para a sua própria casa. A casa de vocês é do bom e do melhor. A sua comida tem sido do bom e do melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus te der esse mês só 10 vezes mais do que você deu para Ele no mês passado, você sobreviveria com isso? Então, irmão, eu estou ensinando aqui princípios, e todo princípio tem valores que precisam ser observados e priorizados. Continue sonhando, continue querendo viver a bênção de Deus, as promessas de Deus. Continue esperando o melhor de Deus. Continue. Mas aqui está a senha. Coloque a casa de Deus no mesmo nível de importância que a sua casa. Aliás, faça da casa de Deus a sua primeira casa, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa onde você mora. Você precisa enfrentar o egoísmo. Qual é o melhor modelo? Jesus. O diabo era egoísta.
Jesus era altruísta. Por isso que lá em Isaías capítulo 14, versículo 14, Satanás começou a usar pronomes pessoais. Eu subirei acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe qual é o problema do egoísmo? O problema do egoísmo é que ele começa como ego, vai para egocentrismo e depois termina no egoísmo, ou seja, querendo ser como Deus. Este é Satanás, querendo ser como Deus. Agora, como que é uma demonstração de altruísmo? Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Jesus disse: Satanás quis subir e ser semelhante a Deus, eu descerei e serei semelhante ao homem. Essa era a hora que você glorificava Jesus. Essa era a hora, porque você precisa entender por que Jesus fez isso. Por que Jesus se humanizou? Porque espiritualidade não é você ser mais divino, é você ser mais humano. Jesus se humanizou, para quê, pastor? Para entender aquilo que você vive, para entender as tuas limitações, para entender essas lutas internas. Como diz Hebreus, em tudo ele foi tentado e por causa disso ele se compadece das nossas fraquezas. É por isso que você desiste dele, você desiste de você, mas ele nunca desistiu de você, porque ele sabe que você precisa dele. Ele entende você. Seu marido talvez não entenda, seu pastor talvez não entenda, sua esposa talvez não entenda, talvez ninguém entenda você, nem você mesmo se entende, mas ele entende você. E é por isso que ele não desiste, porque ele sabe a dor que ele sentiu por você, ele sabe o preço de cada gota de sangue que ele derramou por você, e ele sabe que ele só vai parar de investir em você quando ver você sentado lá nas bodas do Cordeiro, participando daquela ceia, e ele vai olhar para você e vai perguntar: e aí, meu irmão, valeu a pena? Aleluia. 1 Coríntios 5,15, 2 Coríntios 5,15 diz: ele morreu por todos, para que os que recebem a sua vida não vivam mais para si, mas vivam para ele. Você sabe por que tem tantas pessoas tristes? Porque elas tinham um iPhone 7 e acharam que se comprasse um 14, eles iriam ficar felizes só 2 dias. Eu achei engraçado, até falei isso na reunião de ontem. Teve um casal aqui da igreja que foi para a Europa, ficou lá 15 dias visitando os lugares mais lindos, foram no futebol do Real Madrid. Mas esse casal foi visitar a minha casa e falou para minha esposa: o nosso filho estava doido para vir embora. Quinta era culto de mulheres, bateu um menino aqui, saudade da igreja, irmão. Ficou com a gente ali, com os maridos ali embaixo, não jogou sinuca, ficou ali tomando um cafezinho preto. Sabe por quê? Porque as coisas são lindas. E se tem uma coisa que eu gosto, não sei você, é visitar lugares lindos, lugares belos, bater foto. Mas tudo isso é sobremesa. O prato principal é Jesus. Se você não se alimentar de Jesus, você vai continuar sempre tendo fome de coisas. Irmão, eu estava muito feliz e satisfeito com o meu Corolla 2015. Feliz demais, demais. Até a semana retrasada eu tenho ido para minha célula numa Land Rover. E Satanás disse assim para mim: você merece. Você é filho de Deus, você é filho do rei. Quando o diabo vir com esse papinho furado para cima de você, irmão, querendo abortar o processo, diga para ele: o filho do rei nasceu numa estrebaria e morreu e foi sepultado numa sepultura emprestada. O filho do rei não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele é dono do céu, onde as ruas são de ouro, onde os muros são de jaspes. Então não se meça por aquilo que você não tem. Você tem valor, você tem valor. O Espírito Santo se move na sua vida. Deus ama você, Deus é apaixonado por você. E para Deus é como se existissem só 2 pessoas na terra: Ele e você.
Em nome de Jesus. Então não interessa o quanto você tem sofrido. O ego faz com que o maior caos do cristianismo seja cristãos que não vivem para Cristo. Apocalipse 12:11 diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Bata no peito e diga: nós. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Não amaram as suas vidas até a morte. A proposta de Satanás é Jó 2:4: tudo aquilo que o Jean tem, dará pelo amor da sua vida. Prova ele. Põe ele em risco de morte para ver se ele não te nega, Deus. Isso é Satanás falando. Só que Jesus não pregava, irmão, salvação, escapismo. Jesus pregava perdição, amém? Ele dizia para os discípulos: se você querer se salvar, você vai se perder. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai salvar não só a sua vida, mas vai salvar muita gente. E eu já contei aqui o testemunho. Quando eu vi mês passado o Hernandes Dias Lopes contando o testemunho, pregando sobre Paulo. E ele disse que um amigo foi visitar a prisão onde Paulo ficou preso em Roma por muito tempo, e onde ele escreveu algumas cartas, inclusive alguma das cartas Filipenses, dizendo para o povo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um homem preso, irmão, doente, limitado, andando uma igreja livre se alegrar. Eu tenho orado para que volte a alegria para as igrejas. Estava falando com os líderes da banda esta semana. Digo: gente, coloque um pouquinho de celebração. Vamos botar esse povo para mexer o esqueleto, porque os nossos cultos estão ficando muito chatos. A gente vem para o culto de ceia, parece uma cerimônia fúnebre, porque a gente é egoísta. E porque a gente é egoísta, a gente se compara com todo mundo, e quem compara é porque compete. E nós nunca estamos felizes, nunca Deus é o suficiente, nunca aquilo que Ele nos dá é o suficiente. Eu não estou falando de você se acomodar, não estou fazendo apologia à acomodação, eu estou fazendo apologia a um alto nível de satisfação em Deus. Aleluia. E lá, na prisão onde Paulo estava preso, já falei aqui esses dias, tem documentos dizendo assim: Paulo de Tarso morreu decapitado. Por quê? Porque negou-se a cultuar o imperador de Roma e firmou a sua fé em Jesus Cristo. Lá também tem alguns documentos dizendo: preso tal, que cometeram a bobagem de botar junto com Paulo, também negaram Roma, também negaram César e se converteram a Cristo. Mas lá ainda tem outros documentos dizendo: soldado fulano que cuidou do Paulo, soldado fulano, soldado Beltrano, que ficou ouvindo Paulo pregar sobre Jesus, também negou César e adorou Jesus, e declarou que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A Ele a honra, a Ele a glória. E um dia nós ouviremos: levantai as vossas cabeças, ó portas eternas, levantai as vossas cabeças, portais eternos, e deixa entrar o Rei da glória. E alguém vai perguntar: mas quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. E se junto com Ele naquele dia estiver duas pessoas, uma sou eu, que dê a outra, que dê a outra, que dê a outra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o prato principal. E sabe aquele prato principal que você come com tanta vontade, que alguém pega a sobremesa da geladeira e diz: ó, tem mais um docinho, você vai: não aguento mais, não cabe mais, porque eu comi tanto, eu desfrutei tanto, eu tenho tanto de Jesus, que eu não fico refém de sobremesa. Ele é o nosso prato principal. Pastor, qual é a vantagem de ser uma pessoa altruísta?
Como que eu faço para ser uma pessoa altruísta e não uma pessoa egoísta? Gálatas 2:20. Paulo escreveu e Fernandinho já cantou. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, cara, ego bom é ego crucificado. Deus não quer ferir o teu ego, Ele quer matar o teu ego. E o dia que isso acontecer comigo e com você, pode ter certeza, a nossa intensidade no culto vai mudar. Só adora a Deus um coração agradecido. Só adora a Deus uma alma agradecida. Uma alma que tem lembranças, que lembra de onde saiu. Um dia começaram a encher a bola de Davi, e começaram a dizer, Davi, tu é o melhor pastor, Davi, tu é muito melhor do que Saul. Davi, o Saul matou 1000, tu matou 10.000. Aí o salmista sentou numa pedra e disse, espera aí que está vindo uma inspiração de um salmo. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2. Ele me tirou do lago horrível, do charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e Ele firmou os meus passos. É como se Davi estivesse dizendo, Satanás, não queira vir com engodo, querendo me inchar, querendo inflar meu ego. Eu sei que eu estava num lago horrível, eu sei que eu estava num charco de lodo. Irmão, aciona as memórias da tua lembrança, para lembrar de onde Deus te tirou, e aciona a memória da tua perspectiva, para lembrar para onde Deus está te levando, e isto vai mudar a intensidade da nossa adoração. E se é para aplaudir, aplauda como crente aí, meu irmão.